TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque mais uma vez à Areal. Com o início do programa Desenrola Brasil, a população deve ficar atenta aos golpes envolvendo o programa. Quais são os cuidados que devem ser adotados? Tudo isso a gente traz daqui a pouco para você. Mulheres negras com rendimento mensal de até 2 salários mínimos e com ensino fundamental incompleto. Esses são os perfis das pessoas mais atendidas pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Os dados são do Anuário 2023. Em Paraíba do Sul, a Câmara Municipal aprovou a suspensão da taxa de religação de água no município. E foi publicado na última terça-feira no Diário Oficial da União a autorização para nomear 160 candidatos aprovados no concurso público para o ICMBio. Os servidores serão convocados em até 10 dias. E na economia, o índice de preços ao produtor, o IPI, registrou queda de 2,7% em junho. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. O diálogo com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das cidades do interior do Rio. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Agora são 1h07. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube em TVC Correio da Manhã, além do nosso site tvc16.com. Em todas elas você consegue curtir, comentar, compartilhar e interagir aqui ao vivo durante a nossa programação. A gente começa a edição de hoje, claro, agradecendo a sua presença, a sua audiência e com o nosso noticiário. E já falando sobre Paraíba do Sul, porque na última semana foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores da cidade o projeto de lei que acaba com a taxa de religação de água. Nós já comentamos sobre esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate e que era cobrada pela concessionária Águas da Condessa, que justifica tal ação como base no contrato de concessão fechado entre a empresa e a Prefeitura Municipal. O projeto de lei é de autoria do vereador Léo Correia, do Cidadania, que explicou que os moradores, por conta da situação econômica, deixam passar uma conta no valor de R$100. Imediatamente a água é cortada pela empresa. E para que haja a religação, o cidadão deve pagar uma taxa de quase R$300 pelo serviço. Para o parlamentar, essa cobrança é abusiva e afeta o equilíbrio econômico e social da população sul-paraibana, já que a água é essencial para a vida. Um morador local expressou a indignação com a taxa de religação que foi cobrada pela empresa Águas da Condessa através do canal Reclame Aqui. Ele indagou que uma nova cobrança no valor de R$ 299,19, referente à religação de água, veio registrada na conta e ainda relata que no dia da religação a intensidade da água foi tamanha que acabou quebrando um dos canos. Então, além de pagar pela taxa, teve que pagar pela água desperdiçada. E no final ficou com um prejuízo aí de R$600. O morador fala que foi afetado financeiramente e emocionalmente por conta da situação. O vereador Léo Correia apresentou outros projetos que visam equilibrar a relação entre a empresa e os consumidores, como o fim da cobrança do hidrômetro e um projeto de parcelamento de débitos. A Câmara dos Vereadores já levantou a questão de taxas abusivas cobradas pela empresa Águas da Condessa, quando em junho a mesa diretora da Câmara Municipal conduziu uma audiência pública para tratar da cobrança de 50% da taxa de esgoto na conta de água da população. O vereador à frente da comissão foi o primeiro secretário da Câmara Municipal de Paraíba do Sul, André Salgueiro, do RP, que organizou a movimentação após receber diversas reclamações dos moradores. No dia da reunião, apesar do assunto ser de interesse do município, a Prefeitura não enviou nenhum representante para participar da audiência. Esse assunto continua reverberando na cidade, já que no dia 10 de julho, o vereador André Guiar Moreira, do PDT, protocolou um requerimento no Ministério Público do Rio de Janeiro contra a concessionária.
o documento aponta a cobrança indevida de 50% da taxa de esgoto. A intenção é que, através desse requerimento, o Ministério Público instaure uma ação civil pública para acabar com a cobrança, tendo em vista que o município não possui uma estação de tratamento de esgoto e o mesmo é descartado no Rio Paraíba do Sul. O projeto, que acaba com a taxa de religação da água, precisa ser sancionado pelo Poder Executivo, ou seja, deve passar pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul. De acordo com os vereadores envolvidos na causa, a única coisa que a Câmara pode fazer em relação à empresa Águas da Condessa é propor leis que amenizem ou acabem com as taxas, colocar obstáculos no contrato e pressionar a Prefeitura para uma resolução do caso, pois é a entidade pública executiva que é responsável pelo trâmite com a empresa. Mudando de assunto, mulheres negras com rendimento mensal de até 2 salários mínimos e ensino fundamental incompleto, que são moradores da zona oeste do município do Rio, em base de orientações e ajuizamento de ações na área da família, em especial por pensão alimentícia, são os principais públicos e os perfis de pessoas atendidas pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Os dados são do anuário 2023, com base em 2022. A publicação reúne informações estatísticas sobre a atuação da Defensoria ao longo do ano passado e sobre os destinatários de assistência jurídica gratuita e integral em todo o Estado. De janeiro a dezembro, a Central de Relacionamento com o Cidadão, canal pelo qual a população agenda atendimentos com a Defensoria, foi acionada mais de 800 mil vezes, registrando 780.060 chamadas, pelo número de ligação gratuita 129, que funciona inclusive nos fins de semana, feriados e recesso forense. Pelo site foram 101.630 mensagens. No mesmo período, o aplicativo Defensoria RJ teve 420.065 vezes downloads, somando 355.830 pessoas atendidas diretamente pela ferramenta, num total de 583.406 interações online com defensoras e defensores, servidoras e servidores, o que inclui encaminhamentos de urgência. Presencialmente, foram quase 900 mil atendimentos na capital, na região metropolitana e no interior. A Defensoria Pública está nos 92 municípios fluminenses, pelos quais estão distribuídos também residentes jurídicos e estudantes em estágio, principalmente de direito. Por ele, é possível constatar que pouco mais da metade, 51,3% dos atendimentos em todo o estado, são na área de família. Em 2022, 4 em cada 10 novos casos de família foram relativos à pensão alimentícia. No período, foram iniciadas 27.780 ações judiciais. Divórcios consensuais e litigiosos são a segunda maior demanda em família, correspondendo a cerca de 20% da procura. Tá aí, né? A gente continua acompanhando esses cenários aqui no país e também no estado em relação aos atendimentos que são realizados pela Defensoria Pública. A gente vai falar agora um pouco sobre Nova Friburgo. Nosso repórter Gabriel Ratti já está aqui ao nosso lado para trazer essa notícia para você, porque pelo visto a Prefeitura de Nova Friburgo tem penalizado algumas empresas que não estão prestando serviço adequado de acordo com o contrato. É isso mesmo, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo. A Prefeitura de Nova Friburgo, desde março, vem aplicando penas em empresas que não estão cumprindo com o contrato previamente, com responsabilidades do contrato previamente ditas. Ao todo, a Prefeitura já aplicou 36 sanções. Dessas, 14 delas já foram pagas pelas empresas. A Prefeitura diz que esse é um modo de aplicar punições nas empresas que não estão cumprindo com as suas responsabilidades sem afetar a população friburguense. Na verdade, né, quando a gente traz esse contexto, essa análise a respeito sobre esses contratos, a população está sim sendo penalizada, né, Gabriel? A partir do momento que uma empresa não fornece o serviço adequado para o qual ela foi contratada, quem está pagando esse problema, na verdade, é o município. São os moradores, porque quando a pessoa precisa daquele serviço, ou não tem determinado material, isso prejudica muito a vida, né, de toda a população. Né? E muitas delas não estão pagando as punições aplicadas, né? De 36, 14 somente foram pagas mesmo, então menos da metade. Menos da metade. Sim. Lembrando, inclusive, que se uma empresa, por exemplo, não está cumprindo com o contrato,
a prefeitura pode rescindir o contrato, já que há essa justificativa. Por que não faz, então, essa ação, né, de suspender o contrato e de realmente tomar uma medida que vá mudar a situação da população? Porque cobrar apenas ali vai ser uma medida instantânea, mas que talvez não vai implicar nos próximos serviços daquela empresa contratada. E lembrando, como o Gabriel comentou, só 14 delas pagaram esse serviço, essa multa, né, digamos assim. Então, vamos torcer para que esse serviço possa melhorar em Nova Friburgo, para a população também não ficar aí à mercê de empresas que não conseguem cumprir com as suas responsabilidades. Vale ressaltar também que tem algumas outras multas sendo aplicadas, como, por exemplo, o impedimento de licitar em outras cidades do país. Então, essa for aplicada, já é uma medida boa. Mais severa, digamos assim, né, que tem uma veemência, um peso maior, mas a questão também não é só essa, né? A gente garantir para a população os atendimentos que são oferecidos, até porque as empresas recebem para isso. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. Os motociclistas são as principais vítimas de acidentes de trânsito aqui em Petrópolis. E pensando em sensibilizar esse público para um trânsito mais seguro, a Prefeitura está realizando uma ação na Praça Dom Pedro, aqui no centro da cidade, nessa quinta-feira, que é o dia do motociclista. Está ocorrendo ali a distribuição de folders com orientações para os motociclistas e também sorteio de brinde. A mobilização começou às 9 horas da manhã e segue até agora às 3 horas da tarde. E vai contar também com equipes da Secretaria de Saúde, que é a área técnica da saúde do homem, a área técnica de doenças de agravos não transmissíveis, e também da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. É sempre importante ressaltar, todo cuidado no trânsito é pouco. Nesse caso, tem que pilotar ou dirigir para você e também para quem está ali junto do trânsito. Muita cautela, motociclista, a gente sabe que os índices, a gente traz aqui esses balanços mensalmente com os dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa e, em sua grande maioria, os principais acidentes são com motocicletas e com homens, e pega uma faixa etária aí de 18 a 45 anos, público vulnerável em questão do acidente. Então, muita cautela, respeite as leis de trânsito, respeite também o limite de velocidade das vias. Com o período de férias chegando, a Prefeitura de Nova Friburgo tem fortalecido o alerta à população para se imunizar. A medida visa ampliar a cobertura vacinal no município durante o período de férias escolares, sobretudo das crianças. A vacinação é fundamental na manutenção do bem-estar dos menores, além de prevenir contra diversas doenças e complicações que podem acontecer durante essa fase. As salas de vacina das unidades básicas de saúde do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo abrem de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. É preciso apenas ter em mãos a caderneta vacinal das crianças. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo alerta sobre a oportunidade e reforça a importância da conscientização de toda a população em manter as vacinas em dia. A gente vai trazer um outro tema também importante para você, mas a gente vai falar um pouco sobre Três Rios. A nossa repórter, a Leandra Lima, já está aqui com a gente para falar um pouco sobre as inscrições que foram abertas em Três Rios para a aula de Libras. Não é isso mesmo, Leandra? Uma boa tarde para você. Boa tarde pessoal de casa, é isso mesmo. As inscrições foram abertas hoje pela Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social e vão até o dia 18 de agosto. Para se inscrever é necessário estar inscrito no Cadastro Único e também levar CPF, RG, comprovante de residência e o número NIS que fica ali na carteira de trabalho ou no site. Podem se inscrever pessoas que já acabaram o ensino médio ou que ainda estão cursando. Tá certo. E aí a Prefeitura também, fala que é bom lembrar que esses cursos é para ajudar ali na integração de acessibilidade. Então é muito importante as pessoas que quiserem fazer, irem lá. Tá certo. Lembrando para você então, 3gios.rj.gov.br, no site você também tem mais informações sobre essa inscrição. Só para a gente reforçar, Leandra, até que dia que são as inscrições? Até dia 18 de agosto. E as inscrições também podem ser feitas na sede da Secretaria de 9 às 5 da tarde. Então, aproveite essa oportunidade, lembrando levar aí RG, CPF, comprovante de residência e o número de inscrição social, o NIS. Leandra, obrigado pelas suas informações.
Após o Tribunal de Contas do Estado suspender a licitação para a contratação de uma empresa para prestação de serviço de tratamento de água e esgoto em Teresópolis, a Prefeitura marcou uma reunião ordinária para o próximo dia 2 de agosto com os conselheiros do meio ambiente para abordar a atualização do procedimento de concessão de distribuição e tratamento de água e esgoto. Durante a reunião também será abordada as atualizações sobre o aterro do Fischer, algo que a gente também tem acompanhado com frequência aqui no Correio Petropolitano Debate. Também foi publicado no Diário Oficial do município desta quinta-feira a contratação de assessoria jurídica para a estruturação, gestão e operação do processo licitatório de água e esgoto. O valor é de R$ 310.500 de contratação. Uma outra informação para você: o Rio de Janeiro manteve em junho a liderança na indústria siderúrgica no país. A produção do estado chegou a 715 mil toneladas de aço bruto no mês, 27,9% do volume nacional. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a junho de 2023, o estado já produziu 4 milhões e 100 mil toneladas, 26% da produção de todo o país. Os dados são do Instituto do Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço. De acordo com o Instituto Aço Brasil, em junho de 2023, a produção brasileira de aço foi de 2 milhões e meio de toneladas. E já no acumulado do ano, essa produção chegou a 15 milhões e 900 mil toneladas. E já que a gente falou sobre essas questões econômicas, em junho deste ano, os preços da indústria registraram queda de 2,72% quando comparado ao mês de maio. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o analista Felipe Câmara aponta os motivos. A indústria brasileira convive com quase um ano de deflação na porta da fábrica. Em junho, o IPP registrou mais um resultado negativo e, acumulado em 12 meses, chegou a menos 12,27%. Essa é a primeira vez que o indicador atinge 2 dígitos de variação negativa. Na comparação com maio, os preços recuaram 2,72%. Para entender a dinâmica recente dos preços da indústria, é importante ter em vista o efeito da queda continuada nos preços de commodities-chave, que tem barateado os custos de produção ao longo das cadeias produtivas nacionais, tem tornado produtos importados básicos mais competitivos e reduzido a receita unitária de venda do exportador brasileiro. Todo esse efeito é maximizado pela apreciação cambial dos últimos meses. A conjuntura também tem o reforço da oferta abundante de matéria-prima para a fabricação de alimentos, o que em junho foi determinante para essa atividade ser a principal responsável pelo recuo do IPP em relação a maio. As indústrias extrativas, o refino e a química completam a lista das 4 atividades com maior influência no resultado do mês. Juntos, esses 4 setores pesam quase 50% no cálculo do IPP e todos estiveram afetados por um ou mais desses fatores. Nas indústrias extrativas, o preço do óleo bruto fechou junho em queda, acompanhando o mercado internacional, e o minério de ferro brasileiro foi negociado a menores preços por mais um mês, após o primeiro trimestre de aumento sazonal da demanda chinesa. No refino e biocombustíveis, os derivados de petróleo continuam em trajetória de queda, repassando ao preço do produtor custos cada vez menores para a aquisição da matéria-prima. O álcool também é destaque, com preços pressionados por ser substituto dos derivados de petróleo, mas também pela maior oferta recente de cana-de-açúcar. Na química, os preços dos elastômeros e resinas recuaram por mais um mês frente à moderação da demanda por esses itens e ao retorno da aderência da nafta ao preço do barril de petróleo, uma resposta à reorganização regional no suprimento global desse insumo. Os fertilizantes permaneceram em queda em linha com a demanda global e doméstica desaquecida por esses itens. A importação de macronutrientes permanece barata, assim como o produto final importado está mais competitivo. Além disso, com o preço dos grãos ainda em baixa, o agricultor nacional tem postergado a reposição de seus estoques. Um movimento que ajuda a entender em alguma medida o recuo observado também no preço de defensivos. Por fim, na fabricação de alimentos, uma combinação de safras expressivas, aumento de abate e melhora no escoamento tem somado para contribuir para a deflação do setor. Produtos com grande peso, como os derivados da soja, carnes e aves e o açúcar VHP, apresentaram menores preços em função desses eventos. Numa visão geral de mais longo prazo, temos que o processo deflacionário do IPP, que se iniciou com choques de preço de bens intermediários, se disseminou e vem sendo repassado ao longo das cadeias. Os bens de consumo na porta da fábrica já apresentam o 3º mês consecutivo de taxa negativa em 12 meses, com menos 4,99% em junho.
um movimento que tem sido acompanhado de desaceleração inflacionária também nos índices de preço ao consumidor final. O caráter disseminado também é percebido na ótica dos setores industriais, com 19 das 24 atividades pesquisadas pelo IBP apresentando menores preços na passagem de maio para junho. Tá, então os dados para você em relação ao índice de preços ao produtor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que foi publicado na última terça-feira no Diário Oficial da União, que autoriza então a nomeação de 160 servidores para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou ICMBio, e que foram aprovados no concurso público de 2022, mas que não foram classificados dentro do número de vagas disponíveis na época. Serão chamados 110 analistas e 50 técnicos ambientais. O coordenador de administração de pessoal do ICMBio, Renato Machado, informou que os 160 novos servidores serão nomeados em até 10 dias, para que haja tempo hábil de todos passarem por uma perícia médica e demais procedimentos necessários no processo de contratação. O resultado do concurso público foi publicado, na verdade homologado no dia 7 de junho de 2022 e teve a sua validade prorrogada até 2024. Desde a última nomeação, em março deste ano, ainda há 181 candidatos aprovados no cadastro reserva, todos na região norte e no Maranhão, área que abrange a Amazônia Legal. O decreto condiciona as nomeações à verificação da disponibilidade de vagas e adequação orçamentária, com demonstração de origem de recursos. Segundo o coordenador, o Renato, o cadastro reserva de analista ambiental será zerado, mas para técnico vai restar ainda 31 vagas, se todas as 50 vagas forem ocupadas. Atualmente, o órgão conta com 1.464 servidores efetivos, mais de 3.000 agentes temporários ambientais. A gente comentou que ia trazer aqui para você dicas e orientações a respeito sobre golpes por conta do programa Desenrola Brasil. E a gente fala sobre isso nesse momento, porque a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, tem emitido alertas de orientações à população a respeito de golpes envolvendo o programa. Lembrando que o Desenrola Brasil foi lançado no último dia 17 de julho pelo governo federal em parceria com instituições financeiras, a fim de facilitar as renegociações de dívidas e quitações de débitos de agências bancárias dos brasileiros com agências bancárias. Entre as orientações que a Federação Brasileira de Bancos tem passado são as seguintes: caso o cliente tenha o interesse de participar do programa e quitar as suas dívidas, procure o Internet Bank oficial da sua agência bancária ou vá presencialmente na agência e também por meio dos aplicativos oficiais. É importante também ficar atento ao site em que está sendo acessado, porque as fraudes, os sites fraudulentos, os falsos, em alguns pontos eles têm características diferentes. Verifique também se ele tem o selo de cadeado que mostra na barra do endereço se aquele site é seguro e se aquelas informações que você está fornecendo não serão repassadas. Além disso, é importante ressaltar que as agências bancárias não enviam links de renegociação por redes sociais ou SMS. Procure sempre os canais oficiais ou então vá presencialmente a uma agência. Caso, por exemplo, a gente sabe hoje em dia há muitos locais com bancos digitais, pelo aplicativo ou pelo site oficial da instituição. Caso não se sinta confortável nessas duas opções, ligue para os canais oficiais também da sua instituição financeira. A FEBRABAN tem alertado essa questão e os golpes, a gente sabe, os crimes, incluindo aí questões relacionadas a estelionato, têm crescido muito e é importante ficar atento para não cair em algum tipo de fraude e, ao invés de resolver a situação, ela se agravar ainda mais. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta a gente traz para você uma representação que nós trouxemos aqui para falar um pouco sobre o desenvolvimento econômico de Areal. E você tem toda essa entrevista logo após ao intervalo, que é de 2 minutinhos, e a gente volta já. Não é
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista e vamos abordar aqui então o desenvolvimento econômico. A gente conversou na semana passada
sobre o desenvolvimento econômico de Petrópolis, citamos Areal e hoje a gente fala então sobre o município. Aqui para conversar com a gente nós temos Frederico Castro, ele que é o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Areal e vai trazer um pouco sobre essa perspectiva do município em relação aí ao desenvolvimento. Fred, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Eu que agradeço o convite, Richard, de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho em Areal junto ao prefeito Gutinho Bernardes e sobre aí o que nós estamos fazendo aí de projeto para que a gente possa desenvolver o município de Areal na questão de geração de emprego e renda. Perfeito. Fred, você já atuou também na Secretaria de Desenvolvimento Social de Três Rios. Queria te fazer uma pergunta para a gente iniciar esse nosso bate-papo, que é a seguinte, é mais difícil atuar dentro de uma pasta de desenvolvimento econômico de um município pequeno ou é mais difícil dentro de um município que já tem uma infraestrutura maior? Richard, eu vou fazer só uma pequena correção. Em Três Rios eu fui também presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Três Rios, a Codetri. Lá nós fizemos um trabalho bacana, né, que foi entre 2017 e 2020. A gente pegou a crise econômica do estado do Rio de Janeiro, a gente pegou também a pandemia e lá a gente conseguiu levar 35 indústrias para o município de Três Rios. Uma importante, né, foi a inauguração da GE Selma, que inaugurou lá em Três Rios também, quando nós estávamos lá em 2018. A Gianone, que é uma grande empresa, a gente trouxe ela, onde na crise ali, da crise econômica que teve, a JBS fechou em Três Rios, a JBS gerava aí 400 empregos em Três Rios, no pátio das antigas indústrias Sola. E aí nós conseguimos levar a Gianone para lá também, na época que fechou a JBS, gerando 300 empregos, dentre outras empresas que a gente levou lá. A sua pergunta, que consiste na dificuldade de estar num município maior e um município menor, sem sombra de dúvidas, a maior dificuldade para o desenvolvimento econômico é sim no município menor. Porque a gente pega um município maior, a gente já tem esse viés industrial, o viés da geração de emprego e renda. Então, quando você pega um município que ainda não tem essa identidade industrial, com certeza você conquistar os investidores, os empreendimentos para o município é mais difícil. Em Três Rios, por exemplo, a gente teve um boom no desenvolvimento industrial de 2010 em diante, onde nós temos lá diversas indústrias e a indústria, a gente pode falar também do desencadeamento produtivo. Então, cada indústria ela consegue puxar uma outra como fornecedor, até como comprando a matéria-prima, e acaba que uma indústria vai puxando a outra, fora os fatores ali do incentivo fiscal, da estratégia de logística, né? E quando a gente entra num município menor, como que é o de Areal, num projeto ousado, que é o do prefeito Gutinho, de transformar Areal em uma área industrial, mas não toda, ele também tem investido muito no turismo com as vinícolas, a gente traz uma identidade nova para o município e também para investidores. Então, o prefeito Gutinho Bernardes, nessa gestão, fez a desapropriação, a maior desapropriação do município de Areal, né, para fazer o distrito industrial, onde hoje tem lá o distrito industrial Arlindo Alves de Freitas, onde a gente inaugurou, lançamos a pedra fundamental em abril deste ano. A gente teve a presença lá também do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Fará, onde lá eles se comprometeu com a gente de estar ajudando na infraestrutura do distrito industrial, com toda a infraestrutura de asfaltamento, elétrica, águas pluviais, esgotamento. E a gente está lá plantando uma semente do desenvolvimento econômico. A gente está plantando esse projeto agora para que no futuro a gente possa colher empregos para a cidade de Areal. E Fred, inclusive até o próprio governo do estado, se não me engano, já divulgou até uma nota, se não me engano foi em maio desse ano, justamente trazendo esse viés de desenvolvimento econômico, disponibilizando acho que 800 milhões de reais para condomínios industriais. E o próprio Vinícius Fará também foi prefeito de Três Rios, tem esse olhar um pouco mais industrial. Eu queria fazer a seguinte pergunta: como que está então também esse relacionamento com o governo do estado para de alguma forma fomentar esse desenvolvimento econômico no município? Ô Richard, muito bacana você tocar nesse ponto, porque coincidentemente foi depois de estar lá em Areal que acredito que o secretário Vinícius Fará deve ter conversado mais um pouco com o governador, e foi depois de estar lá visitando o nosso distrito industrial que logo após
o governo do estado anunciou um aporte maior para estar movimentando e fomentando os distritos industriais no estado do Rio de Janeiro. Vinícius Fará é um grande parceiro de Areal, né? Como você disse, foi prefeito do município de Três Rios, fez um grande trabalho lá, fazendo um desenvolvimento econômico absurdo lá. A própria GE Indústria, a GE Aviation, que inaugurou lá em 2018, foi uma conquista do Vinícius Fará, levando para lá. E o nosso relacionamento do município de Areal, da Companhia de Desenvolvimento de Areal, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, está muito bom, muito próximo. O Vinícius Fará tem se demonstrado um grande parceiro. Já tivemos lá 3 encontros com ele, com o Vinícius Fará. E o governo do estado provavelmente aí vai estar investindo. A gente não tem ainda o valor aproximado que será investido no Parque Industrial de Areal, mas a gente assinou a carta de intenções lá com o governo do estado e vai estar sendo concretizado. E, Fred, além disso, como que está sendo também ter essa responsabilidade, de alguma forma, como presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico, e o que a companhia também tem feito, tem abordado, justamente para ampliar esse desenvolvimento econômico do município? A gente foi divulgado recentemente até o próprio censo do IBGE, a gente vê que Areal teve um crescimento populacional, e a gente sabe que o Fundo de Participação dos Municípios também impacta nessa questão orçamentária para os municípios, mas Areal tem ganhado um destaque nos últimos anos em comparação, por exemplo, com as regiões aqui do interior do município, do Rio de Janeiro. Como que isso é para vocês? Qual que é a responsabilidade que isso traz também para poder tocar esse trabalho? Olha, Richard, como você mencionou, Areal agora entra numa vitrine para todo o estado do Rio de Janeiro, né? Antigamente, antes um pouco, a gente só ouvia falar de Petrópolis, depois passamos a ouvir muito de Três Rios, com desenvolvimento, e hoje com uma política de gestão pública ousada do Gutinho Bernardes, ele tem trago Areal para a vitrine do estado. Hoje todo mundo consegue ver Areal como uma cidade de destino, né? Vamos dizer assim, não só turisticamente, a gente está com as questões das vinícolas, né? Dos condomínios temáticos, né? A gente está com uma vila italiana, que a gente tem lá o famoso restaurante Borgo del Vinho, que é uma réplica da Toscana italiana. Vamos ter lá uma vila francesa, uma vila portuguesa. Hoje Areal é a capital da uva, né? São 13 vinícolas que temos em Areal. E isso atrai bastante o olhar de investidores do mercado imobiliário. Então eu acredito aí que o boom imobiliário de condomínios, de terrenos, hoje está se virando para Areal. E Gutinho, não só pensando desta forma, ele pensa também, né, na base ali do município, também como a questão de estudos, né, de investimentos na educação. Ele reformou e reabriu o CIAFET, que é uma escola municipal que estava fechada há mais de 10 anos no município, levando para Areal diversos cursos técnicos, salas de autistas, investindo mesmo na educação de baixo. E aí, quando a gente traz a Companhia de Desenvolvimento, a Companhia de Desenvolvimento surge em agosto do ano passado, agosto de 2022. Mas é um trabalho que vem sendo feito desde 2021. Isso estava num projeto de governo do Gutinho Bernardes, foi uma proposta dele. E aí, só que a burocracia até que pudesse criar e legalizar a companhia levou-se até agosto de 2022. E eu tenho um orgulho de fazer parte dessa construção, de ser incorporador, fundador da companhia. Fui convidado por ele lá em 2021 para estar organizando toda a companhia e conseguir fazer com que a companhia seja criada e seja um instrumento facilitador para todos os empresários. Hoje, a gente conseguiu fazer a transferência, né, aprovar junto à Câmara de Vereadores do município de Areal, que é grande parceira do Poder Executivo, aprovar a transferência do condomínio industrial para a Companhia de Desenvolvimento. Então, hoje a Companhia de Desenvolvimento, como um instrumento jurídico, ela é muito importante para o município, como facilitador e desburocratizador da chegada do empreendedor no município, onde, para te dar um exemplo, hoje, se um empreendedor chega no município querendo uma área de terras e você não tem uma companhia de desenvolvimento,
fica muito mais difícil, muito mais moroso você fazer por uma Secretaria de Indústria e Comércio ou uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tendo em vista que você vai ter que fazer um processo similar ao de uma licitação, obedecendo todos os trâmites ali, para estar fornecendo uma cessão de uso ou uma compra subsidiada para o empreendedor. E esse processo demora muito tempo e às vezes você não consegue colocar aquele devido empreendedor que quer investir na cidade naquele momento. Já com a Companhia de Desenvolvimento, quando você tem esses terrenos de propriedade da Companhia de Desenvolvimento, você coloca eles disponíveis, né, no mercado, publicando eles. E aí você consegue atrair esses empreendedores e os empreendedores com uma carta consulta conseguem dar entrada e a gente, pela Companhia de Desenvolvimento, direcionar o melhor investimento para a melhor área, sem muita burocracia. Ali, mas claro, né, o empreendedor vai chegar no município e vai falar assim, olha, eu vou ter um investimento de tanto, pretendo gerar tantos empregos, a minha atividade vai ser essa, eu vou instalar a minha indústria num prazo de tanto tempo, e aí, dentro do processo administrativo, você organiza todas os prós e o contra dessa empresa chegar no município. Então, hoje em Areal, nós estamos totalmente preparados para receber qualquer empresário que queira se instalar no nosso município e gerar emprego e renda. A gente trabalha lá com uma cessão de uso por 20 anos, sendo renováveis por mais 20 anos, então o empresário chega lá, ele não vai precisar comprar o terreno, ele pode ter uma cessão de uso de 20, mais 20, 40 anos. Então ele já economiza nesse investimento de compra de terreno e pode investir na construção do seu pátio industrial. E aí você me fala, aí o Richard, você fala assim, como que o município tem esse retorno? O município tem esse retorno na geração de emprego e renda, na movimentação da economia, na arrecadação de impostos, porque não só ele vai gerar empregos ali, eu costumo dizer, às vezes uma indústria hoje vai gerar de 20 a 30 empregos por causa da automação. Hoje a GSL em Três, ela gera 30 empregos ou 28 empregos, mas só de ISS que ela gera para o município é mais de R$1 milhão. Então, assim, a chegada de um grande investimento empresarial na cidade, ou industrial, ela não só reflete nos empregos diretos que vai estar ali no pátio industrial, mas nos empregos indiretos, fornecimento de quentinha, de alimentação, o vale transporte, o comércio em volta, que ele vai estar fomentando da cidade, porque vai estar comprando na padaria, vai estar comprando um casaco porque está frio, vai estar comprando um guarda-chuva. Então, o desenvolvimento econômico, ele não é só enxergado de uma maneira de emprego direto, mas sim nos empregos indiretos e na movimentação indireta da economia local. E Fred, além disso, queria que você falasse para a gente também a respeito, o desenvolvimento econômico, como você comentou, ele aborda todas essas outras questões também, né? Abordando, quando a gente aborda a economia, a gente tem ali diversos critérios que, né, fazem, né, o fomento da economia de um município. Queria que você falasse sobre esse parque industrial, como que está sendo já, depois dessa inauguração desse espaço, a procura também de empresários, justamente para, de alguma forma, poder investir, botar, na verdade, a sua indústria, a sua empresa dentro de Areal. Olha, Richard, importante você dizer, a gente fez o lançamento da pedra fundamental. A gente ainda não fez a inauguração, até porque nós desapropriamos a área, mas ainda não temos a infraestrutura, né, do parque industrial, com os arruamentos adequados, com as águas pluviais, com o fornecimento de água e luz adequados. Então nós lançamos, né, a pedra fundamental do parque industrial para que a gente possa atrair esses empresários. E esses empresários, é aquele famoso ditado, quem chega cedo bebe água limpa, né, Richard? Então, nós lançamos a pedra fundamental para iniciarmos todo o processo de infraestrutura do parque industrial. Mas, mesmo não tendo feito essa inauguração do parque industrial, porque ele não está pronto, ele foi desapropriado e nós iniciamos, nós fizemos a concessão, a assinatura de concessão de 5 novas empresas naquele distrito industrial. Dessas 5 novas empresas, 2 já estão iniciando as obras no distrito industrial. As outras 3 ainda não estão fazendo estudos de viabilidade de solo, todas essas questões. A procura de Areal está sendo muito elevada, mas é aquela situação,
Petrópolis e Areal, nós estamos localizados numa região serrana, né? Então, vamos dizer assim, a gente tem os nossos terrenos, né? A gente tem um relevo acidentado, complexo, né? Então, a gente não tem aquelas baixadas enormes, né? E a gente recebeu, por indicação até do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Fará, uma grande empresa, a segunda maior fabricante de rações do Brasil, está vindo para o estado do Rio de Janeiro, a gente recebeu ela lá, mas ela queria 200 mil metros planos. E a gente não tinha essa área de 200 mil metros planos. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está buscando desenvolvimento de areal, mas às vezes a gente não consegue atender a demanda que vem para que a gente possa estar apresentando todas as nossas possibilidades, né? Porque Areal e Três Rios hoje, a gente entra ali no circuito dos incentivos fiscais do Estado do Rio, né, do ICMS, bem lá embaixo. Então, hoje, a gente também está competindo com essas cidades em volta. Três Rios está saturado também de áreas de terra. Hoje, em Areal, nós temos o Distrito Industrial e temos outras áreas também que possam ser desapropriadas. Importante dizer aqui, Richard, e aqui eu utilizo a sua plataforma e os seus telespectadores para fazer um convite também demonstrando Areal a todos os empreendedores que querem lá nos visitar e conhecer a cidade de Areal, é que a Companhia de Desenvolvimento, Richard, ela é um importante instrumento também na parte de desapropriação. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, um empresário chegou lá na cidade, né? Nós levamos ele a uma grande indústria, vou gerar 100 empregos em Areal e pretendo me instalar em 2 anos. Ela vai visitar lá o Gutinho Bernardes, prefeito, que vai, com certeza, chamar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico, vai mostrar diversas áreas, e se alguma área dessas, mesmo privada, ser de agrado da indústria, ela fazer um estudo e falar que vai se instalar na cidade, a Companhia de Desenvolvimento tem o poder de fazer a desapropriação com interesse público de geração de emprego e renda, de desenvolvimento econômico. Então, a Companhia de Desenvolvimento é um importante instrumento jurídico nesse aspecto também, e eu posso dar aqui um exemplo que foi em Três Rios, que eu fui presidente da Companhia de Desenvolvimento de Três Rios, que foi a área anexa da Lata Paquebol, onde eles desapropriaram dos 558 mil metros e foi a Codetri que fez esse procedimento. Estou dando um exemplo só para ser utilizado, que a Companhia de Desenvolvimento de Areal também pode fazer esse serviço. E aí o que acontece? Quando você faz uma desapropriação, você foge da especulação imobiliária. Então, se você está na especulação imobiliária, o dono do terreno imagina que o imóvel dele custe 10 vezes mais do que custa realmente. Quando você faz uma desapropriação, você faz um laudo de avaliação. Vamos supor, se ele acha que vale R$100 o metro quadrado, o laudo pode ser que dê R$5 o metro quadrado, e se desapropria aquela área com R$5 o metro quadrado, fazendo um depósito de caução. E nisso, o judiciário vai deferir ali a posse preliminar no imóvel, né? Porque a desapropriação é um ato de interesse público, então não há discussão da propriedade em si, só há discussão posteriormente do valor da indenização, e aí a gente fala que isso nem é o valor de compra, é o valor da indenização, que ali o laudo foi feito entre R$5 e o proprietário do imóvel vai falar que é 100, só que a propriedade já está na posse do município, onde inclusive pode se registrar no cartório de registro de imóvel essa emissão na posse. E aí, com essa emissão na posse, a empresa já pode começar a se instalar, construir, etc. e tal. Isso, de alguma forma, facilita o acesso. Totalmente, totalmente. E, inclusive, o recurso de desapropriação não precisa ser necessariamente dos cofres públicos. A empresa interessada, ela poderá depositar esse valor na conta da companhia e a companhia fazer todo o processo de desapropriação. Claro, no processo de desapropriação vai estar vinculado esse depósito, né, que a empresa que está chegando, ou a indústria está chegando, poderá estar feito na conta da companhia e assim fazer. É como se a companhia fosse
um instrumento público para a empresa privada fazer uma desapropriação em cima de um preço justo para o desenvolvimento local da cidade e aqueles habitantes que estão em volta. Me surgiu uma seguinte dúvida, você comentou que vocês ainda precisam inaugurar esse parque. Existe uma expectativa para a inauguração do parque de uma forma geral, com infraestrutura completa, já para a instalação das empresas de forma, vamos dizer, instantânea? É importante a gente frisar, Richard, que, como eu falei, a gente lançou a pedra fundamental para o início. E a gente terá, provavelmente, uma inauguração quando a gente finalizar as obras de construção do arruamento do parque. Mas isso não impede de forma alguma das indústrias estarem no município. Como eu te dei o exemplo, nós já fizemos 5 concessões, assinamos essas 5 concessões, e dessas 5 concessões, 2 já iniciaram as suas obras de demarcação, aprovação de projeto, todas no Distrito Industrial. Então, a inauguração será uma mera formalidade do ato ali para cortar a faixa, vamos dizer assim. Mas o nosso parque industrial está de braços abertos para todos os investidores, todos os empreendedores, todos os empresários que quiserem se instalar no nosso município de Areal. Você comentou sobre as questões, por exemplo, de uma empresa dela mesmo depositar esse valor para a questão da desapropriação. Esse valor retornaria para a empresa de alguma forma, incentivo fiscal? Como que isso funcionaria? Richard, quando a gente fala da empresa fazer esse aporte financeiro para que seja feito a desapropriação, só isso já é um incentivo. Porque quando a empresa chega no município e vai pagar R$150 num preço comercial de um terreno e ele paga R$5 por causa de um incentivo do município através da desapropriação por interesse público, isso está sendo como se já fosse um desconto, por exemplo. Justamente, com um subsídio do município. Isso já está sendo subsidiado pelo poder público, entendeu? Então, ali, a empresa já está tendo o devido incentivo ali. Mas, em contrapartida, nós lá estamos também com os incentivos fiscais. Nós já temos incentivos fiscais dentro do IPTU, em coisas específicas. E hoje nós estamos com um projeto de lei dentro da Câmara, onde a gente uniu todos os incentivos fiscais em uma lei só, onde a empresa pode ter, dependendo da análise de como a empresa vai estar no município, do que ela vai gerar, porque essa análise, Richard, ela não é só feita com base no que a empresa vai gerar de emprego. Mas a gente vê também quanto de faturamento que ela vai ter. Por quê? Quantos carros que ela vai emplacar no município, para ver o quanto que isso vai retornar para o município através de PVA. Então, a gente faz uma análise completa da empresa, porque a gente vai dar um incentivo, subsidiar o terreno, um incentivo da isenção do IPTU, a diminuição da alíquota do ISS para as empresas que pagam ISS. Eu vou te dar um exemplo. Você vai falar assim, a indústria não paga ISS, que é o Imposto sobre Serviço, mas a GSL paga ISS no município de Três Rios. Porque ela lá faz a manutenção das turbinas. Ela não faz as turbinas lá. Então, o exemplo que eu dou de Três Rios é um exemplo para ser utilizado nos cases ali de Areal. Então, a gente tem o ISS com as tabelas lá para 2%, isenção de IPTU. Estamos trabalhando junto com a Câmara para estar dando também a isenção da taxa de obra. Então, assim, dentro do município, a gente está fazendo de um tudo para que as empresas cheguem, as indústrias cheguem e se instalem, gerando emprego e renda para os nossos habitantes, para os arealenses. A gente está quase até construindo ali o parque industrial, a gente está quase construindo o pátio industrial de cada indústria para que elas possam estar chegando no município de Areal. E, Fred, para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo aqui de desenvolvimento econômico de Areal, queria que você abordasse uma outra questão talvez importante que a gente não tenha comentado e como que você vê também aí o futuro, então, do município para os próximos anos. Olha, Richard, eu vejo Areal na rota do turismo e na rota também do desenvolvimento econômico. Hoje, Areal, a gente consegue ver nas redes sociais, né, em todas as plataformas, como que ela está aparecendo
com as suas vistas maravilhosas das montanhas e dos vinhedos, né? A Borgo del Vinho ali, que tem um condomínio em volta ali, fez a primeira, eles chamam de vidma, que é a colheita da fruta, da uva, né? E com a colheita da uva eles fizeram ali a degustação dos primeiros vinhos feitos em Areal. Então, repetindo o que o prefeito Gutinho Bernardes tem falado, ele acredita que Areal vai estar entre os principais destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. A gente está tirando um pouco do exemplo do sul, né? Gramado. Que tem, de Gramado, do Canela. lado tem Canela, para que a gente possa ter esse turismo nos vinhedos, nas vinícolas aqui na nossa região. E não só pensando em Areal, o prefeito Gutinho Bernardes, ele foi o capitaneador da primeira associação dos viticultores da nossa região. Ia ser primeiramente uma associação dos viticultores de Areal e cresceu tanto que começou a agregar outros municípios. Então, na associação hoje tem pessoas de Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul. Então, o Gutinho Bernardes, com essa visão dos vinhedos em Areal, está trazendo um polo turístico para a nossa região, principalmente para Areal. Então, eu acredito no desenvolvimento turístico do município, porque com o desenvolvimento turístico do município, consequentemente, também vai desenvolver economicamente o município, através dos restaurantes, do mercado, dos agricultores, dos pequenos agricultores, da agricultura familiar. E junto a isso, com a chegada do Distrito Industrial e essa vitrine que a Areal está no estado do Rio de Janeiro, atraindo olhares das autoridades federais, autoridades estaduais, eu acredito que o desenvolvimento econômico de Areal, num futuro muito próximo, a gente vai estar falando de Areal igual há pouco tempo a gente falava de Três Rios, com a rapidez do crescimento e do desenvolvimento econômico de Areal. E é isso que eu acredito muito no projeto do prefeito Gutinho Bernardes, que está dando um show de gestão pública. Agora, sábado, nós vamos ter uma reunião onde vai ser discutido o plano estratégico do município, um plano diretor, onde vai ter a contribuição de todos os coabitantes do município, onde eu penso que dessa maneira você faz um crescimento sustentável. E assim, Richard, isso é fazer gestão pública de verdade. Não é só você fazer um crescimento descontrolado do seu município, mas você pensar também em organizar esse crescimento de forma sustentável, de forma organizada, para que o município cresça, mas que não perca também ali a sua essência de um município do interior, que é isso que às vezes, muitas das vezes, o habitante, o cidadão da cidade, ele quer, né? Às vezes a gente não quer ir para um grande centro, mas a gente quer ficar na nossa cidade, mas com oportunidades de educação, oportunidades de emprego e um acesso a uma boa saúde. E é isso que o prefeito Gutinho Bernardes tem feito em Areal, e acredito que o desenvolvimento econômico de Areal, junto com a Companhia de Desenvolvimento. Richard, um dado importante que foi comentado pelo secretário de Estado, Vinícius Fará, na inauguração da Companhia de Desenvolvimento, que também foi em abril, né? A Companhia de Desenvolvimento ela surge em agosto, mas fizemos formalmente ali uma inauguração em abril, que foi o dia D. A gente fez o primeiro dia D do desenvolvimento de Areal, onde a gente inaugurou a sede da Companhia de Desenvolvimento de Areal, a CODEA. A gente fez a inauguração de uma indústria têxtil que veio de Juiz de Fora para Areal, inaugurou em abril, gerando 30 empregos diretamente. A gente fez o lançamento do Parque Industrial, da pedra fundamental do Parque Industrial de Areal, e a gente fez também a assinatura de 5 termos de cessão de uso para a indústria se instalarem no município. E um dado importante que o secretário de Estado disse foi que no estado do Rio, de 92 municípios, se eu não me engano, existem apenas 13 companhias de desenvolvimento. E a Areal foi a que criou pela última vez a Companhia de Desenvolvimento. Depois que a gente inaugurou a Companhia de Desenvolvimento de Areal, a CODEA, nós recebemos 3 municípios visitando
a companhia para entender como que o funcionamento, como que ela foi constituída, para que eles pudessem levar também para os municípios dele. Então, assim, quando a gente fala de companhia de desenvolvimento, a gente fala de plantar semente do desenvolvimento do município. Né? Petrópolis, eu acho que não tem companhia de desenvolvimento, tem a CODER, a CONDEP, né? Mas acho que a CONDEP aqui, ela trabalha com serviço público. Sim, né? a CONDEP é como se fosse uma empresa de economia mista, mas assim como a própria CPTrans, mas não atua no desenvolvimento econômico. Nós temos uma pasta específica na secretaria, né? Existe a Secretaria de Desenvolvimento Não Econômico. existe uma empresa de economia mista com esse intuito igual é a companhia. A Companhia de Desenvolvimento, hoje, ela está na lista de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. É um dos projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, é a criação de companhias de desenvolvimento em todos os municípios do Estado. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de estar participando desse projeto, né, com a experiência que eu adquiri na Companhia de Desenvolvimento de Três Rios, estar como presidente da Companhia de Desenvolvimento de Areal, e onde estive também como incorporador e fundador. É um grande orgulho para mim, e olhando um horizonte de muito sucesso e muito empreendedorismo dentro de Areal, movimentando a economia e o desenvolvimento econômico também do município. Né? Fred, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por trazer o convite. aqui um pouco, né, dessa expectativa também de crescimento do município. Quando o município cresce, o interior também cresce. E aí a gente tem aí, por exemplo, as próprias secretarias estaduais dando uma atenção também maior para esses municípios. E a gente torce sempre para o sucesso aí, né? Porque quando um município cresce, o Estado vai crescendo, a economia do Estado e também, consequentemente, assim, do país. Quando uma economia vai bem, os outros setores também são favorecidos e esse é o que a gente espera. Obrigado mais uma vez pela presença, Fred. Eu que agradeço, Rich. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e é claro, você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Vem viver o Festival Sesc de Inverno. O maior evento cultural multilinguagem do Brasil. Com mais de 400 atrações, levando arte e alegria para milhares de pessoas. E em várias localidades do nosso estado. De 15 a 30 de julho. Realização Sesc RJ. Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às 6h30 da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Partido